de Paiva e voltavam para casa. Estava no carro do Flávio Júnior, filho de Vasfer Limão, afirma que Everton desceu para tentar impedir a agressão, que o declarante viu que tinha muitas pessoas, não conseguiu ver se tinham armas. Quando o Everton entrou no carro, saíram do caminho e não sabe se as agressões continuaram. Confirma que foi defender torcedores do Ceará contra ataques de torcedor de Fortaleza, juntamente ao Everton, que aconteceu isso durante o percurso que estava fazendo, que no bairro não são aceitas confusões. Isso aqui já é uma outra situação em que ele confirma que junto com o Everton já foram defender torcedores do Ceará. Então são indicações que devem ser submetidas ao tribunal do júri. Foi isso que o juiz fez. E o Everton disse aqui o seguinte: informou que pararam o carro quando viram a confusão, que já tinha visto que a confusão era por questão de torcida, pois todos estavam na calçada, era um Ceará, que no carro uns 2 ou 3 estavam com a camisa do Fortaleza, que desceu do carro e começou a falar. Abriu aqui o depoimento dito por ele: macho, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Como se o Everton estivesse interferindo no sentido de fazer parar as agressões. Estavam com a camisa do Fortaleza, que desceu do carro e começou a falar: macho, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Que sabendo que era briga de torcida, falou: macho, só as camisas, mas não parou por aí. Quer dizer, então houve inclusive a interferência dele no sentido de dizer assim: tirem só as camisas, pelo que eu estou entendendo, né? Eu não sei como é que o tribunal do júri vai apreciar uma informação dessa, mas é uma informação que faz com que ele seja submetido ao crivo tribunal do júri. Eu não estou aqui afirmando absolutamente nada, mas só estou mostrando situações em que objetivamente, né, contém fatos que devem ser apreciados por quem é competente. Então, dessa forma, vou ler aqui alguns trechos aqui do meu voto, tentar resumir aqui o que se refere mais ao réu, ora representado aqui pelo patrono, e depois vou ler a ementa. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui o arquivo. Aqui, quanto ao recurso do réu Howell Felipe Carneiro, perdão se a pronúncia não foi a correta, registre que na decisão de pronúncia o magistrado de origem indicou indício suficiente de autoria a ensejar a admissibilidade da acusação, declaração das testemunhas, devendo, por essa razão, as controvérsias acerca da negativa da autoria e desclassificação do crime serem levadas ao tribunal do júri. Ademais, verifica-se que a testemunha Letícia Melri Melo Pinheiro, arrolado pela defesa dos Correios Shirley Maria Coelho Abreu e Francisco Flávio de Aguiar Júnior, afirmou que o acusado, Raul Felipe, deixou o condomínio onde morava dirigindo o veículo do Correio Flávio Júnior, veículo este que transitou próximo ao local e horário do crime, conforme relatório policial de folhas 184 a 190. Igualmente, o Correio Flávio, embora negue a autoria delitiva, afirmou que deixou o seu veículo com o recorrente Raul Felipe no dia do crime, que não sabia o horário que ele devolveu o veículo. No caso em tela, ao contrário do afirmado pela defesa, no sentido de carência de fundamentação e de ausência de indício de autoria, estão presentes os componentes necessários e suficientes para um suporte adequado ao juízo de admissibilidade da acusação, bem como de justa causa apta à submissão do processo a julgamento do plenário, tendo a decisão primeira restado suficientemente fundamentada, evitando excesso de linguagem diferente do que argumenta a defesa do recorrente. Analisando-se a decisão de pronúncia, observa-se que o magistrado da Cor realizou a transição de todos os depoimentos colhidos na ação criminal de forma objetiva, vez que a prova oral consta na própria decisão, sendo suficiente para fundamentar a pronúncia. Não merece prosperar a alegativa de que a fundamentação foi genérica por não ter individualizado os atos praticados pelo recorrente, vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas e em continuidade delitiva, sendo competência do tribunal do júri, de acordo com as teses a serem aventadas pela defesa, reconhecer o grau de participação do acusado nos delitos, não incumbindo ao julgador singular analisar de forma aprofundada o mérito. Por fim, quanto ao crime conexo de organização criminosa, verifica-se que o magistrado de origem consignou na decisão de pronúncia que o delito seria apreciado
pelo Conselho de Sentença, fundamentando que, pelo que constava dos autos, com exceção da acusada Shirley, todos os demais acusados faziam parte de um grupo denominado Bonde dos Hooligans, que supostamente tinha o objetivo de praticar crimes. De fato, nos termos do apurado na instrução criminal, algumas testemunhas relataram a existência do grupo denominado Bonde dos Hooligans como espécie de agrupamento, advindo da torcida organizada do time de futebol Fortaleza. Ainda houve também relato de que o chamado Bonde dos Hooligans praticava crimes especialmente direcionados às torcidas rivais. Ademais, não se pode olvidar que, reconhecida a pertinência da acusação em relação ao crime doloso contra a vida, aqueles que lhes são conexos devem igualmente ser submetidos ao julgamento perante o Conselho de Sentença, sobretudo quando arrimados nos elementos coligidos nos autos. E vou pedir licença aqui para ler o negritado, que trata de todos os é um pouco extenso, mas minha obrigação é ler, que a ementa negritada, ementa penal e processo penal, recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia dos réus, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal, homicídio qualificado tentado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, cumulado com artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Narração fática, que traz indícios de condutas criminosas envolvendo integrantes de torcida organizada de futebol contra torcedores rivais. Recurso dos réus Shirley Maria Coelho Abreu e Francisco Flávio de Aguiar Júnior, pedido de impronúncia e de decódigo da qualificadora do motivo fútil, impossibilidade alegativa de ausência de indício de autoria, materialidade e de elemento impossibilidade alegativa de ausência de indício de autoria, materialidade e de elemento subjetivo do crime, na ocorrência, prova oral aponta indícios de autoria suficientes para a admissibilidade da acusação, recorrentes que não foram pronunciados por homicídios qualificados pelo motivo fútil, mas sim pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, qualificadoras devidamente fundamentadas na decisão de pronúncia, incidência da súmula 3 do TJCE, recurso do réu Rosinaldo Ferreira, pedido de impronúncia e de desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, alegativa de ausência de indício de autoria e carência de fundamentação da decisão de pronúncia, prova oral aponta indícios de autoria suficientes para a admissibilidade da acusação, pronúncia devidamente fundamentada, ausência de comprovação extrema de dúvidas, quanto à ausência de ânimos necandi. Análise de competência do Tribunal do Júri, recurso do réu Francisco Everton de Souza Silva, pedido de impronúncia e de desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal. Alegativa de ausência de indício de autoria e carência de fundamentação da decisão de pronúncia, prova oral aponta indícios de autoria suficientes para a admissibilidade da acusação, pronúncia devidamente fundamentada, ausência de comprovação extrema de dúvidas quanto à ausência de ânimos necandi. A análise de competência do Tribunal do Júri, recurso do réu Raul Felipe Carneiro, pedido de nulidade da decisão por carência de fundamentação, ausência de individualização da conduta e de indícios suficientes de autoria, impossibilidade, pronúncia devidamente fundamentada, conjunto probatório suficiente para a indicação da materialidade dos indícios de autoria. Pronúncia mantida, competência do Tribunal do Júri, recursos conhecidos e desprovidos. É assim que voto, presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigada, desembargador Sérgio Parente. Votamos com Vossa Excelência e eu, desembargador Eduardo Costa Fábio. Eu ouvi atentamente as duas sustentações orais e o voto de Vossa Excelência, e acho que o que está na decisão é apenas a comprovação da autoria e da materialidade que dão subsistência à decisão de pronúncia. Quanto à condenação ou absolvição, essa será através do Conselho de Sentença. Portanto, eu, acolhendo aí o voto de Vossa Excelência, entendo que não subsiste de forma nenhuma a argumentação da defesa do réu Rael Felipe Carneiro de que não há nos autos fundamentação para a autoria. Acho que os elementos são suficientes como indicativos da participação dele. Se o júri irá acolher ou não, essa é uma outra etapa, em um outro momento, em que o advogado deverá apresentar aí as razões. Portanto, eu ratifico o voto já lançado
no sistema, acompanhando integralmente Vossa Excelência. Desembargador Eduardo, como vota? Obrigado, senhora presidente. Parabenizo aí as brilhantes sustentações orais, tanto do doutor João Vitor como do doutor Luiz Alcântara. Sem sombra de dúvida, é um momento em que se faz uma ponderação de valores. O voto de Sua Excelência, o relator, ele é preciso, coeso, apresenta as fundadas razões necessárias para a manutenção da pronúncia, de sorte que eu acompanho na íntegra o bem lançado no voto de Sua Excelência, o relator, desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente. Eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso conhecido e improvido. Doutor João Vitor, mais uma vez, parabéns ao desempenho de Vossa Excelência e até uma próxima vez, se assim Deus o permitir. Eu chamo, então, uma pausa de 5 minutos. Pode ser? Todos concordam? Precisamos beber água e nos levantar um pouquinho.
Estamos retomando a sessão número 37, a sessão ordinária número 37 da segunda Câmara. Desculpem, a sessão número 38 da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. E nós íamos chamar, e vamos chamar agora o número 14 da lista das sustentações orais, que é a apelação 003-521-11, o número 55 da pauta 38 da relatoria do desembargador Eduardo Escorça Fava. E a advogada é a doutora Maria Natália Alves Barbosa. Doutora Natália, boa noite. Boa noite, Excelência. Seja bem-vinda, doutora Natália. Obrigada. E eu passo a palavra ao relator, desembargador Eduardo Escorça Fava. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento e duas boas-vindas à doutora Natália. Consulta a doutora Natália e também o doutor Luiz Alcântara, se me dispensam da leitura do relatório. Agora aqui o seguinte, adiantando que o recurso está sendo parcialmente coincide na extensão cognoscível provido para anular o acordo de reparação civil homologado em desfavor do recorrente, excluindo em sua totalidade, devendo ser mantida a sentença dos demais termos, e facultando-se a vítima a ajuizar se entender pertinente a ação civil reparatória. Eu consulto a doutora Natália se insiste na sustentação oral e também o doutor. Doutora Natália. Essa face o parcial provimento, nós dispensamos. Então, posso proferir? Por favor. Pois não. Vou ler o projeto de emenda. Penal, processo penal, apelação criminal, lesão corporal de natureza grave, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1, Código Penal, recurso da defesa. 1. Pleito de anulação do trânsito em julgado, ausência de intimação pessoal do réu, violação ao princípio da ampla defesa, tese prejudicada, vício reconhecido e sanado na origem, autos desarquivados, apelo recebido pelo magistrado da COR. 2. Pedido de anulação da sentença na parte que homologou acordo de reparação de danos, prestação continuada por 2 décadas, acolhimento, inexistência de pedido expresso na denúncia ou de instrução específica para apuração do montante e aferição da capacidade econômica do réu. Precedentes, acordo firmado entre defensor da ativa e acusação, sem anuência expressa ou mesmo ciência do acusado. Ausência de poderes específicos para transigir, reforma da sentença que se impõe. Então, recurso parcialmente conhecido e na extensão cognoscível provido. É a proposta de voto, senhora presidente. Obrigada, do desembargador Eduardo, e votam nesse processo com Vossa Excelência o desembargador Helder e o desembargador Sérgio. Desembargador Helder, como vota Vossa Excelência? Eu confirmo o voto provisório já lançado, Excelência, acompanhando o relator. Obrigada, desembargador Helder. Desembargador Sérgio. Também acompanho, presidente, o relator. Obrigada, desembargador Sérgio. Eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso parcialmente conhecido e provido. Doutora Natália, um prazer ter Vossa Excelência aqui e até uma próxima vez. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. E eu chamo o número 15 da lista das sustentações orais, também da relatoria do desembargador Eduardo Escorça Fava, e a apelação 00075572, número 52, da pauta 38, e o advogado é o doutor Diego de Carvalho Rodrigues. Doutor Diego, boa noite. Doutor Diego de Carvalho Rodrigues. Não está presente e eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso parcialmente conhecido e improvido na extensão cognoscível. Chamo o último processo da lista das sustentações orais, de número 16, apelação 0012-54880, o número 43 da pauta 38, também da relatoria do desembargador Eduardo Escorça Fava. E o advogado é o doutor Francisco Felipe Macedo Lima. Doutor Felipe, boa tarde. Desculpe, boa noite. Boa noite, Excelência. Estou por aqui.
Seja bem-vindo, doutor Felipe. Agradeço. Eu passo a palavra, então, ao desembargador Eduardo Costa Fábio. Obrigado, senhora presidente. Também renovo as boas-vindas ao doutor Felipe. Consulto o doutor Felipe e o doutor Luiz Alcântara se me dispenso da leitura do relatório, uma vez que a peça já se encontra nos autos. Sem problema, excelência. Então, pronto. Então, senhora presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigada, desembargador Eduardo, e eu passo a palavra ao doutor Francisco Felipe Macedo Lima para a sua sustentação oral pelo tempo regulamentar. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Felipe. Muito obrigado, doutora Vanja. No comecinho da noite estamos por aqui, ainda ávidos por esse momento, tentar fazer justiça no presente processo. Nesse momento, saúdo a desembargadora Vanja, a quem, em nome também do doutor Luiz Alcântara, já me antecipando, doutora Vanja por ter feito parte do Ministério Público, doutor Luiz por fazer. Em respeito ao meu pai, para quem não me conhece, eu sou filho do Francisco Marques Lima, se aposentou como procurador. E sempre quando eu tenho a oportunidade, doutora Vanja, eu expresso esse sentimento de gratidão por tudo que aprendi com meu pai, por tudo que ele ofereceu de contribuição para a justiça do nosso Estado. Então, a minha saudação especial, em nome dele, vai para a doutora Vanja, muito bem representante do Ministério Público hoje, desembargadora, e para o doutor Luiz Alcântara também. Aos demais desembargadores, doutor Eduardo, doutor Helder, doutor Sérgio, me permita também a saudação a vossas excelências. É sempre um prazer, um aprendizado estar aqui trabalhando sob a presidência de vossas excelências. Acerca do processo em tela, desembargadores, membro do Ministério Público, vou ser muito sucinto, não vou tomar o tempo muito de vossas excelências. O sargento principal, e aí vou adentrar o mérito, deve ter sido muito bem observado pelo doutor Eduardo, foi um processo que me chamou muita atenção à época, na medida em que, se a gente pegar o auto de prisão em flagrante, a gente chega numa pessoa chamada José Claudervan, que se encontrava num bar e sofreu um atentado. Até hoje não se sabe de inimigos, enfim. Com esse atentado, desembargadora Vanja, o Claudervan foi levado para um hospital, posteriormente para uma clínica de olhos, porque estilhaços de pólvora teriam caído no olho dele. Nesse momento, a polícia toma conhecimento, vai atrás da vítima e faz a prisão. Digo pasmem, porque para a gente na época foi muito estranho o acontecimento, até mesmo se a gente pegar a tipicidade do crime de organização criminosa em razão da própria característica do crime. Não havia nenhum tipo de informação, ele era vítima na ocorrência, o fato é que foi feito o flagrante do José Claudervan por crime de organização criminosa. Naquele momento, ele sendo vítima de um atentado. Chegando na delegacia, esse Claudervan foi ouvido, algumas pessoas foram ouvidas e chegaram nos nomes de algumas pessoas em que a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado se encontrava já atrás já há bastante tempo. Não venho aqui tecer comentários, os quais eu não posso provar, mas nós que militamos nessa área temos o pleno conhecimento de como funcionava ou funciona as coisas, as situações quando se tem esse tipo de procedimento de investigação criminosa por parte dessa delegacia. O fato é que a prisão desse Claudervan, a partir daí, o inquérito policial continuou, chegou no nome dessas 3 pessoas, no caso, 4, no caso, Kelvin, Anderson, Humberto Pereira, Misael, Noé, Misael de Paula e Noé de Paula, essas 4 pessoas. A princípio, o membro do Ministério Público, o oficiante, somente ofereceu denúncia em face de 2 pessoas, se eu não me falho a memória, do Claudervan e do Kelvin, entendendo ele da não participação dos demais, que não tinham qualquer vinculação ao fato. E a partir daí, o delegado oficiante naquela época, titular da DRACO, peticionou
requerendo uma nova análise dos autos. A partir daí foi que houve uma emenda para que essas outras pessoas fossem incluídas dentro dos autos. Então, a partir daí, teve início a ação penal com todas essas pessoas. O processo foi desmembrado. Kevin e Claudevan seguiram um processo distinto, foram condenados, e Humberto, Misael e Noé seguiram por um outro lado também nesse processo, tendo sido condenados. O meu cliente, Excelências, foi condenado a uma pena final, se eu não me engano, de 9 anos e 7 meses, a ser cumprida no regime semiaberto, e se encontra preso num presídio federal também por cumprimento da pena referente a esse processo e por somatório de unificação de penas referente a outros processos. Então, Excelências, o primeiro pedido da defesa nesse momento é que haja um aprofundamento maior para a questão do mérito dessa causa, no que diz respeito à participação do Humberto nessa organização criminosa. Visto que, no primeiro momento, ele não estava presente, num segundo momento, em nada foi encontrado com ele. Ele foi colocado nessa situação por depoimentos de terceiros, que não foram comprovados em juízo, diga-se de passagem. Os únicos depoimentos que foram comprovados foram de policiais. Temos o entendimento de que esses depoimentos prestados por agentes públicos, dissociados de outro tipo de prova, não teria a sua clareza de obrigação de veracidade desses depoimentos. Então, é nesse sentido que requer a defesa um aprofundamento maior na culpabilidade da condenação do Humberto. Porque a defesa, em todo o momento processual, não entendeu qual foi o motivo. Logo, quando se fez um relatório, o ex-advogado aqui presente apresentou uma petição, atípica, por sinal, dentro do inquérito policial, antes do oferecimento da denúncia. E, para nossa surpresa, houve uma nova manifestação da autoridade policial, seguido da emenda da denúncia. Fato este que estamos aqui para julgar o recurso de apelação em razão da sentença condenatória do Humberto. Então, o pedido é nesse sentido. A defesa não vislumbra qualquer tipo de prova contundente que possa afirmar que ele participasse dessa organização. Daí eu tenho uma frasezinha, desembargador Eduardo, que eu me recordo muito do meu pai, quando ele fazia júri, que ele chegava no júri e dizia o seguinte: não estamos aqui a julgar o homem, estamos aqui a julgar o fato. Então, nesse momento, é importante que Vossas Excelências se dissociem da imagem de Humberto de processos terceiros. Não é o fato dele ter sido julgado e condenado por organização criminosa que o foi, em outra situação, tem outros processos, que ele deva ser julgado pela sua conduta anterior ao fato que ele se encontra sendo julgado, condenado, e em razão da apelação aqui nesse instante. Então, há necessidade de um aprofundamento maior nessa prova para verificar a forma como foi conduzida, que chegou ao veredito final para a condenação dele. A gente não está aqui para julgar o fato, a gente está aqui, aliás, o inverso, a gente está aqui para julgar o fato, o homem, e não o fato. Perdão, julgar o fato e não o homem. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Excelências, fazendo coro à manifestação ministerial, a gente havia com um pedido de redução de pena, a fim de que fosse verificado todos os vetores e redutores para que a pena fosse reduzida. E temos aqui nos autos um parecer ministerial acostado aos autos, onde o Ministério Público conhece da apelação para seu parcial provimento, informando da necessidade de ser reajustada a pena base imposta aos apelantes em patamar acima do mínimo, sob o argumento de que houve um bis idem na questão, segundo o entendimento do nobre procurador, quando se foi analisar, segundo ele, a mesma fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias do crime, né? E aí, segundo ele, haveria a ocorrência do bis idem nesse sentido,
Então, ele opinou pela procedência parcial do apelo. Então, excelências, nesse sentido, não tem muito a se tergiversar acerca dos fatos. Agradeço mais uma vez aí a presença de Vossa Excelências. Fiquei aqui desde 14 horas, para mim sempre um grande aprendizado. Tá bebendo aí da fonte do saber. E boa noite, é uma satisfação. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Felipe. E eu, antes de passar a palavra para o doutor Luiz Alcântara, quando Vossa Excelência apareceu na tela, eu realmente não o reconheci de imediato, mas quando Vossa Excelência começou a falar, eu identifiquei, até comentei aqui com o doutor Luiz Alcântara, a voz é a do Marx. E olhando agora seu rosto também, eu não o reconheci porque eu vi criança, eu peguei carona do Marx, ele vindo de Acopiara e eu de Mombaça, e o Felipe, doutor Felipe, hoje, pequenininho dentro do carro, fazendo traquinagem. Então, é um prazer, doutor Felipe, recebê-lo aqui e ver que o senhor honra muito bem o nome do vosso pai, que foi um grande promotor e é um grande jurista. Então, de modo que, dito isso, eu passo a palavra ao doutor Luiz Alcântara para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Eu inicio fazendo o registro de agradecimento das palavras proferidas pelo doutor Felipe e aproveito para desejar total restabelecimento da saúde do seu pai. Espero que ele esteja bem e transmita o meu abraço. O recurso diz respeito à condenação que foi proferida em desfavor de Humberto Álvaro de Souza Pereira. E uma das discussões travadas nesse processo, Excelências, ela diz respeito ao processo inicial em que o Ministério Público apresentou uma emenda à acusação para tipificar a conduta do acusado no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa. E a defesa se insurge alegando que o Ministério Público não fez referência ao parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, para dizer que aí o juiz teria avançado e aplicado uma pena onde o Ministério Público não tinha se manifestado a respeito dessa tipificação penal. O parecer citado pela defesa nos autos é da lavra do doutor José Maurício Carneiro, acredito que conhecido aqui de Vossas Excelências, principalmente pelo domínio que tem na área criminal. E o doutor Zé Maurício Carneiro, ele traz aqui uma distinção bem sutil, mas importante, que é a questão da discussão entre a possibilidade do emendatio libelli e do mutatis libelli. E neste aspecto, ele diz que o acusado se defende dos fatos e que o juiz poderá dar uma tipificação diferente daquela desde que ela se enquadre, se amolde aos fatos que foram objeto de contraditório e que foram objeto de defesa por parte de qualquer acusado. E ele diz aqui, é certo, como bem citando o professor Renato Brasileiro, que alguns fatos não necessitam serem provados. A exemplo dos fatos notórios, os fatos inúteis ou irrelevantes, os fatos axiomáticos, etc. Assim, o douto colegiado de juízes considerou que o fato de que a organização criminosa GDE faz uso de arma na prática de seus crimes pode ser tido como um fato notório, não se tratando de caso de mutatio libelli, e sim de emendatio libelli. Portanto, não seria necessário reabrir prazo para a defesa,
para que ela pudesse se defender da acusação de que alguém que integra uma organização criminosa do tipo da GDE tivesse que demonstrar se usa ou não arma de fogo. Então, neste aspecto, eu entendo que o esforço da defesa, no que pese o brilhantismo da argumentação, não encontra amparo no sentido de modificar a decisão proferida pelo colegiado da Vara de Delitos de Organização Criminosa. Até porque todos os fatos giram em torno da atividade do acusado e de seu envolvimento não como membro da GDE, mas como um dos líderes. E aqui diz o que foi apreendido em poder do Humberto Álvares de Souza, conhecido por Alvinho ou Jacaré. Foi preso em flagrante no dia 11 de novembro de 2018. Se encontrava a bordo de um veículo Honda Civic de cor branca, onde no interior estava 1,12 kg de pasta base de cocaína, 2,7 kg de cocaína separada em embalagem, 240 gramas de crack, dinheiro, aparelhos celulares foram danificados propositalmente pelo autuado no momento da abordagem. E se dirigiram ainda à residência, Rua 10, número 79, e lá foram apreendidos um laboratório destinado à fabricação de entorpecente, com a presença de macaco hidráulico, sacos para embalagem de droga, produtos para seu refinamento e balança de precisão. Então, diante desse cenário, diante desse quadro, se discute se a capitulação dada pelo Ministério Público de artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Organização Criminosa, se o magistrado avançou ou não, ou se inovou ou não na tipificação penal para efeito da condenação. Ao sentido do Ministério Público, absolutamente, o juiz está adstrito aos fatos, os fatos são robustos, suficientemente provados, portanto, a condenação é medida que se impõe e a manutenção da decisão. No aspecto registrado que diz respeito à dosimetria, realmente o argumento da defesa é absolutamente verídico e o Ministério Público identificou que na primeira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a agravar a pena base, periculosidade e alcance da ORCRIM, Organização Criminosa. E nesse aspecto identificou um bis e idem. A mesma fundamentação utilizada para negativar a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias do crime, necessidade de ser reajustada a pena base imposta aos apelantes em patamar acima do mínimo. E aqui eu faço apenas um complemento, trazendo aqui um precedente do excelentíssimo desembargador Francisco Eduardo Torquato Escossa Fava, que diz o seguinte na ementa, só o trecho que está em negrito: redução da pena de multa, proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, nos termos da súmula 61 do TJCE. E nesse aspecto, o doutor Maurício não fez menção, apesar de reconhecer a necessidade de redimensionamento da pena privativa de liberdade, eu avanço um pouco apenas que, se por acaso for provido nesse aspecto o julgamento, que seja o redimensionamento também proporcional no que se refere à pena de multa aplicada com base no precedente da lavra de Vossa Excelência. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz Alcântara, e eu devolvo a palavra ao desembargador Eduardo Escossa Fava para a apresentação do seu voto. Desembargadora Vanja, eu sei que não é usual, mas é apenas uma questão de esclarecimento. Doutor Luiz Alcântara fez menção a uma prisão. Doutor Felipe, o senhor vai me perdoar, porque se eu for lhe dar a palavra agora, eu vou ter que devolver a palavra para o doutor Luiz Alcântara também. E aí a gente não pode estabelecer o debate. Ok. Senhor, eu lhe peço perdão, Claro. Mas passo então a palavra ao desembargador Eduardo. Obrigado, senhora presidente.
Reitero os cumprimentos ao doutor Felipe, parabenizando também o doutor Luiz Alcântara. O voto tem 60 laudas. Eu vou me ater aqui ao projeto de emenda. Ele está bem elucidativo e peço aqui até a compreensão do doutor Felipe para também, que como se trata de apreciação de apelação, não só exclusivamente do cliente dele, eu vou ler o projeto na sua inteireza, mas já adianto que o recurso está sendo conhecido e parcialmente provido, com redução da pena privativa de liberdade e também da pena de multa, conforme alertado pelo doutor Luiz Alcântara. Ementa penal e processo penal, apelação integral à organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da Lei 12.850/2013, artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B e 180, ambos do Código Penal Brasileiro. Recursos defensivos. 1. Preliminares. 1.1. Arguição do réu Humberto Álvaro de Souza Pereira, alegação de ofensa ao princípio da correlação entre denúncia e sentença. Descabimento. Hipótese de emendácio libelli. Circunstâncias descritas na exordial acusatória. Possibilidade de atribuição de nova tipificação na sentença. Inteligência do artigo 383 do Código de Processo Penal. Ausência de ilegalidade ou atecnia. Preliminar rejeitada. Ponto 2. Arguição dos réus Noé de Paula Moreira e Misael de Paula Moreira. Conexão e dispendência, inocorrência. Fatos, partes e datas diversos. Não há circunstância que justifique a conexão entre as ações indicadas. Única semelhança entre os fatos é serem provenientes do desejo de controle regional por facções criminosas. Preliminar rejeitada. Pleitos em comum. 2.1. Pretensão absolutória do delito de integrar a organização criminosa. Alegada insuficiência de provas. Descabimento, contexto fático probatório que evidenciou a autoria e a materialidade delitiva. Sentença prolatada em harmonia com os elementos de prova colhidos durante a persecutio criminis. Sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Acervo probatório que autoriza a condenação. 2.2. Reforma da dosimetria na primeira fase para aplicar a pena base em seu mínimo legal em relação ao delito de integrar a organização criminosa. Possibilidade. Circunstâncias judiciais negativadas de maneira genérica. Necessidade de afastar as circunstâncias judiciais, então negativadas. Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Manutenção dos maus antecedentes. Para o réu Misael de Paula Moreira. Penas base modificada para todos os réus. 3. Pleitos exclusivos do réu Humberto Álvaro de Souza Pereira. 3.1. Segunda fase da dosimetria, exclusão da causa de aumento, impossibilidade. Acervo probatório que autoriza a condenação. Manutenção da causa de aumento do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.850/2013. Entendimento jurisprudencial. 3.2. Redução da pena de multa, possibilidade. Readequação de ofício da pena em pecúnia para todos os réus. 3.3. Aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, não ocorrência. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena para todos os apelantes. Então, recursos conhecidos e parcialmente providos. Em relação a Noé de Paula Moreira e Humberto, 5 anos e 3 meses de reclusão e 30 dias multa. E Misael de Paula Moreira, 6 anos e 7 meses de reclusão e 40 dias multas, mantidos os demais termos da sentença. É a proposta de voto, senhora presidente. Obrigada. Desembargador Eduardo Escosta Fava, e votam nesse processo com Vossa Excelência o desembargador Helder e o desembargador Sérgio. E eu colho o voto do desembargador Helder. Como vota Vossa Excelência? Pois não, Excelência, eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Desembargador Sérgio, como vota Vossa Excelência? Também, presidente, acompanho. E eu anuncio a decisão por unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido. Doutor Felipe, uma satisfação ter Vossa Excelência aqui, ver o seu desempenho e leve o meu abraço ao meu amigo Marques, Francisco Marques Lima.
Obrigado, doutora Vanja. Um grande abraço a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Esse foi o nosso último processo. Vencemos a pauta longa. Temos 107 processos julgados hoje. Pauta longa, mas bastante ilustrativa para todos nós. Né? Dr. Luiz Alcântara trouxe aí inúmeras teses novas, né? Que suscitam o nosso pensamento, e isso é muito bom, doutor Luiz. Eu quero fazer o cumprimento aqui da doutora Viviane Campelo Machado Costa. Eu não fiz o cumprimento no início da sessão, mas faço agora, doutora Viviane. Doutora Viviane é assessora do doutor Luiz Alcântara, é servidora do Ministério Público. Seja muito bem-vinda, doutora Viviane. Então, eu indago se há algum requerimento. Nem não havendo requerimentos a serem feitos, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos, principalmente os que estão aqui heroicamente até o fim, né? Agradecendo o Ministério Público, a Defensoria, os servidores, todos aqui apostos, os que estão aqui conosco e os que estão nos gabinetes. Um abraço, até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.